Olá, vou mostrar para vocês aqui mais um módulo do Sistema de Gestão para Escolas, tá? E aqui nesse módulo nós vamos aprender a desenvolver toda a parte de estrutura de matrículas, relacionando esses alunos com as turmas, e eu vou mostrar um pouquinho aqui para vocês do que é feito, tá? Além desse relacionamento, né, dessa gestão de matrículas, nós vamos ter todos os relatórios relacionados às matrículas, vamos gerar as taxas que são geradas aí quando tem uma matrícula, que são opcionais, tá? Porque esse sistema, como eu disse, ele vai servir também para quem for utilizar para a escola pública, onde não vai ter nenhuma referência de valor. Ele vai gerar as mensalidades para quem também for utilizar aí para a escola particular ou qualquer outro tipo de escola, como cursos técnicos, entre outros, que também geram valores. E vamos fazer toda a parte do gateway aqui também de pagamentos, gerando as cobranças para os alunos, né, e fazendo aqui toda a estrutura onde ele consiga pagar pelo próprio sistema, utilizando aí cartão, Pix, boleto e várias formas aqui de pagamentos. Vamos lá, vamos entender um pouquinho aqui então do que foi feito aqui dentro desse módulo. Aqui dentro das turmas eu tenho a opção, eu coloquei aqui, na verdade eu vou até iniciar um pouquinho antes de falar da matrícula, eu vou falar de uma coisa que eu tive que fazer, que é isso aqui, ó. Não tem como nós passarmos, né, para a parte de matrícula, depois que é quando eu matricular o aluno, eu vou ter que entrar no painel do professor para ir fazer toda a gestão de chamada, a gestão de aulas, etc. Só que eu tenho que ter uma opção de relacionar os professores com as disciplinas. Então, as turmas são montadas a partir de um curso, ensino fundamental, ensino médio, um curso técnico e por aí vai. Então, você define o curso. Esse curso, ele pode ou não, né, ter muitas disciplinas, ele pode ter uma só, que seria só uma disciplina do curso, ou pode ter vários módulos ou várias disciplinas. Então, eu criei um curso, por exemplo, ensino fundamental, e ele tem todas essas disciplinas aqui. Claro que em uma situação dessa ele teria até muito mais, tá? Mas isso não vem ao caso aqui, porque eu não vou ficar cadastrando tudo. É tudo fictício, né? Uma outra coisa importante aqui, todos os valores, dados que vocês verem aqui, é tudo dado fictício, tá? Somente para que eu possa exemplificar aqui e mostrar o sistema para vocês. Então, aqui eu tenho que relacionar um professor a cada uma dessas disciplinas. E eu ainda fiz uma opção também para nós podermos relacionar um professor que seja substituto, tá? Porque esse professor também, né, como substituto, vamos supor que o professor ali ele teve uma necessidade de recesso ou algo do tipo, o professor substituto tem que gerir a turma dele. Então, ele tem que ter uma opção aqui para nós podermos fazer isso sem ter que trocar o professor principal da turma, tá? Exceto se ele for substituído mesmo. Aí é só alterar aqui que ele vai ser substituído. Então, eu fiz primeiro essa situação para poder relacionar os professores a cada uma das disciplinas, tá? Inclusive, um mesmo professor ele pode estar relacionado a mais de uma disciplina, ele pode aplicar ciências e geografia, é só um exemplo, né? Em muitas escolas de cursinho profissionalizante isso acontece. Um professor, às vezes, aplica 3, 4 disciplinas ali dentro de uma escola. Então, tranquilo, isso você vai ter a possibilidade aqui de relacionar. Aí, depois que eu fiz isso, ok, né? Até aqui no detalhamento da turma, ó, eu lancei essas informações com as disciplinas e os professores que vão estar relacionados a ela. Aí eu parti para a parte de matrícula, onde nós vamos poder selecionar os alunos, né? Vou pegar um aqui que não está, por exemplo, aluno 1, e vou matricular ele na turma. Na hora que eu matriculo esse aluno na turma, eu relaciono ele com a turma. Ele também vai aparecer aqui no detalhamento, tá? Não atualizei aqui, mas aí o último não vai, mas os outros já estão aqui. E esse aluno, você pode definir os status para ele aqui, ó, se ele está com a matrícula trancada, cancelada ou ativa, né? Que foi os 3 aí que eu defini que seriam interessantes estar colocando aqui. Eu posso excluir ele desde que ele não tenha nenhuma conta paga, tá? Então essa exclusão aqui ela é mais para quando a secretaria lançar uma matrícula, se ela lançou errada, ela fazer a exclusão, porque depois que ele está participando da turma e depois que ele já teve ali, né, conta relacionada, mensalidade, entre outros, aí você pode até mudar o status dele, ó, mas aqui não vai poder excluir ele, né, da turma não, porque ele vai ter que ficar relacionado a ela. Aqui tem as mensalidades, tá, que são os valores no geral, então isso aqui só vai aparecer se quando você tiver cadastrado aqui, ó, a turma, acabei entrando em turnos, você tiver colocado um valor para mensalidade. Se você não colocou valor nenhum para mensalidade, então significa que essa turma não vai gerar nada relacionado a financeiro. Então, quando você entrar aqui na matrícula, nem vai aparecer esse botão, tá? Esse botão vai existir para, no caso, né, que tenha alguma taxa ou que tenha mensalidades aqui, ó. Como que eu gero mensalidades? Vamos para uma outra matrícula aqui desse aluno, tá? Então, por exemplo, para gerar mensalidade, você coloca o total de mensalidades, vamos supor que fosse 12, e eu quero que ele me pague, isso que é mais comum, né, numa escola particular, por exemplo, de ensino fundamental ou ensino médio, vamos supor que todo dia 5 eu quero que ele gere
esses vencimentos, tá? E aqui eu também posso trocar esse valor antes, porque às vezes você deu um desconto para aquele pai ali, né, para aquele pai do aluno, etc. E aí você vai inserir aqui esse valor. Quando você confirmar, ele já insere todas as mensalidades, ó. E tudo aqui já fica então inserido para todos os meses, e você vai ter a opção, por exemplo, de dar baixa aqui naquela conta, né? Se ele já pagou, por exemplo, você pode dar baixa aqui. Se ele fizer o pagamento pelo link, é baixa automática, tá? Vou explicar como que funciona o link. Então, se eu clicar aqui, por exemplo, ele gera um link de pagamento, uma cobrança para o WhatsApp ali que tiver relacionado, né? E aquele WhatsApp recebe uma cobrança de pagamento. Então, ele gera uma solicitação de pagamento, né, para aquele WhatsApp. E recebendo aquela solicitação de pagamento, você vai ter, né, o acesso aqui, ó, por exemplo, vai ser assim, ó, pagar, é um link aqui, um exemplo. Né, e eu não sei qual é o número dessas contas ali, mas vou olhar aqui direto no banco de dados para eu poder acessar elas. Vou entrar aqui. Ó. 20, por exemplo, é a última. Então, na hora que ele entrar no link, deu zebra aqui, deixa eu ver por quê. Ah, beleza, porque eu passei painel aqui, né? Não tem painel, só isso aqui, ó. Pronto. Aí ele vai entrar aqui na conta, né? Ele vai receber o link lá na cobrança do WhatsApp, e aí ele vai ter as opções que você tiver deixado habilitado aqui para efetuar o pagamento, tá? E aí efetuou o pagamento, automaticamente é dado baixa nessa mensalidade. Mas aí você fala, não, eu não gostaria de receber, porque aqui eu utilizo a API do Mercado Pago, coloquei ela. Eu não gostaria de receber assim, né, que isso ficasse vinculado ao Mercado Pago. Aí se você quiser uma coisa então mais direta, você pode fazer o seguinte, você não coloca informações aqui, ó, do Mercado Pago, que são essas duas, você vai deixar vazia e vai colocar aqui os dados, tá, que vai aparecer nas cobranças. Então, por exemplo, chave Pix, e-mail, e vai colocar o e-mail e por aí vai. Então, quando você gerar uma cobrança para aquele aluno, ou quando ele receber uma cobrança, porque elas também vão ser automatizadas com tarefa Chrome mais para frente, e eu vou explicar disso dentro de um outro módulo aí mais para frente, ele vai receber a informação que ou estiver em dados para pagamento, ou vai receber o link de pagamento aqui. Agora, se você não colocou nada aqui, ele só vai receber uma notificação falando que a conta dele vence naquele dia, tá? Então, aí ele teria que entrar em contato, né, para poder fazer o pagamento, porque às vezes você não quer receber dessa forma, ele vai pagar diretamente na escola, tranquilo, sem problema nenhum. Se você tem um meio de receber ali, você manda somente a notificação informando, né, que a conta dele venceu, tá? Então, é só não deixar nenhuma dessas situações ali, né, preenchidas. Então, a parte aqui do financeiro que envolve a matrícula é isso. Tá? E aí nós temos aqui tudo isso dentro do relatório financeiro. Se você for, por exemplo, para o cadastro direto aqui do aluno, ó, tem a opção de mostrar contas, e ele vai mostrar as contas que estiverem relacionadas a ele. Tem também a opção de gerar uma cobrança, tem a opção de dar baixa, né? Você vai conseguir verificar quantas estão pendentes, quantas estão vencidas. Aqui também dentro da parte de turmas aqui, que é a gestão da secretaria, você vai ter também a lista de matrículas, né? E aqui você consegue visualizar também rapidamente as contas, ó. Consegue aqui visualizar uma declaração de matrícula, tá? Então você vê aqui e gera essa declaração de matrícula com os dados da escola, com as informações aqui relacionadas ao aluno, lembrando que tudo é dado fictício, tá? E aqui vem, né, o responsável, o que é o cargo do responsável e o nome da escola. Aqui vem a cidade também. Eu tive que adicionar aqui nas configurações do sistema alguns campos, justamente para nós trabalharmos com isso. Ó. A cidade que vai aparecer nesses documentos, aqui eu fiz só esse primeiro que é o de declaração, mas tem muitos para a escola, que nós vamos fazer nos outros módulos aí também. Tá? O responsável e o cargo. Então, em vários documentos aqui que são gerados, vocês vão ver essas informações aqui, ó, né, que são recuperadas, né, aqui dentro. Então, ele vai mostrar qual é o aluno, né, quais são aqui, se tivesse preenchido o RG, o CPF dele apareceria aqui também, mas como é só um fictício, eu não coloquei nada lá. Aqui vai aparecer o que ele está cursando, tal, ensino fundamental e o turno dele. Então, tudo isso nós já temos aí, quando nós cadastramos a turma, ele já vem com essas informações. Aqui também tem o relatório de matrículas, que você pode puxar todas as matrículas que foram feitas aí, né, dentro de um determinado período, é só trocar esse período aqui em cima que ele vai fazer um filtro. Aqui no dashboard também tem a totalização de quantas matrículas foram feitas no mês e quantas foram feitas no dia, né? Eu já puxei essas informações aí também. Então, basicamente, a estrutura que nós temos aqui de matrículas é essa, tá? Então, ele vai mostrar aqui, né, gerar a declaração, gerar a opção aqui para nós podermos criar, né, essas mensalidades, essas contas. Então, fica tudo bem genérico aqui mesmo. Você consegue aí, né, estruturar bem essas informações. E aí nós fechamos, então, esse
próximo módulo, esse terceiro módulo aí que foi desenvolvido para a gestão da escola, e agora nós podemos partir já para os painéis, que são os painéis do professor e do aluno, né? Já que eles estão relacionados a uma turma, dá para nós começarmos a trabalhar com esses painéis.